Quem pode completar isso? A felicidade daquele que tem a Senhor. Outra Bíblia, essa Bíblia sobre a felicidade daquele que seja Deus, que é o Senhor. Salmo 1, 2, 12. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seu mandamento tem grande prazer. A sua dependência será o quê? Aonde? Na terra. A sua dependência será poderosa na terra. A geração do justo será abençoada. Que Deus, né? Fazenda e riqueza haverá onde? Na sua casa. Não é para jogar nas portas, não. É na casa dele. Quem irá ao homem que compadece para o quê? Justiça. E presta. Bem tratado e treinado. Na pessoa que vai ao vizinho, ô menino, me presta atenção de olho. Para mim, não é cara de bola. Você entender a pedir. Tudo bem? Existe um provérbio muito difícil. Melhor pedir que não faça. Em circunstâncias é perigoso, mas eu tenho aqui que o justo abençoado por Deus só se for com as circunstâncias. Alguém no carro, ou coisa, alguma coisa assim. Quem precisa de amém? Diga graças a Deus. Então, não é necessário você mais assim, porque Deus te deu tudo. Te deu saúde, te deu prosperidade. Mas eu estou falando assim, porque eu sou quem conhece. O Senhor não sabe o que se passa com isso. E eu nem quero saber, porque te Deus sabe. Se você fizer dividir alguma coisa da sua vida com Cristo, eu sou honrado. Mas Deus tem poder de resolver. Quem queria dizer amém? Bem irá o homem ter seu prazer e expressa, disporá o seu for juízo. Na verdade, nunca será falado do justo. Ficará hoje, ele memória. Quem pode responder? Memória é fé. Memória é fé. O que é fé? Eternamente. Não adianta eu colocar uma fé debaixo do braço, fizer você na passada daquilo ali, de repente, qualquer objetivo vai acontecer na sua vontade. Porque não é pouco tempo, mas tem que ser diferente. E certo, já não é mais, não tem felicidade. É vida. E Deus não tem compromisso com o seu trabalho. Que numa sexta-feira como essa, e em muitos lugares estão fazendo trabalho do lado, a pessoa não tem a igreja no caminho, não tem o tempo, porque a igreja é do tempo. Só que, se der, essa pessoa não ele já colocava sempre dentro. Ele tinha uma reserva lá dentro dentro, aonde ele estava. Ele não precisava, de longe para fazer a obra de Deus. E eu pensei que essa família precisou para fazer a obra de Deus. Fui lá agora no mês de julho, comprei a passagem em março até a julho, cheguei lá,
Eu te diria essa tristeza com vocês, não para vocês levar para casa de vocês, não para vocês saberem de que obra. Minha mãe já tinha partido para a glória. E eu me cresci mais. Portanto, cheguei a ser junto, não se fazer de genitora. Entendeu? Vai que Deus te abençoe, pela oportunidade, e agora Deus, deixa eu ver. Eu sei problema de hoje. Eu não preciso. Eu chorei para lá. Quem precisa de amém? Mas eu não preciso de ratificar. Porque eu sei que eu quero. Viu? Quem tem Deus tem segurança. Não precisa de subterfúgio, é caminho até a casa de Cristo. Não precisa. Quem tem Cristo tem poder de treinar. Tem poder de estar logo de frente a Cristo, que a Bíblia diz. Quem tem a Deus vai precisar e eu precisar de volta. Amém, igreja? Terceiro, vamos ver, quando nós falamos de Deus como Deus, ele vai saber. Não tem condição alguma dessa pessoa encarar um convite, uma pessoa identificada. Talvez se ela fizer o gesto de saber vai correr. Viu? Eu não sei, talvez não diferente, mas uma coisa eu sei, o diabo tem a vida, nunca mais. Eu não quero ser eu quero que seja porque no dia que Jesus para Jesus, sabe o que o diabo falou para ele? Para a boca de Deus, olha só, a porta. E disse, não, Senhor, venha dizer para a igreja, porque não vigiou. Precisou Jesus na prova, mas na vez que ele levou Pedro. Ah, Senhor, meu cara está, Pedro levou Pedro. Entendeu? Não é covarde na coisa de Deus. Fica assim, Senhor, eu quero ter mais igual, eu quero ser uma pessoa de Deus, e não é que você dizer, ah, eu quero filho. Discípulo de Deus, eu quero que Deus corrija, pensa a palavra dele. Eu não quero ficar sendo lançado na terra, porque eu quero ver o que Deus quer na minha vida. Eu quero isso. Eu quero que Deus me diga a vontade dele. Para que os passos dele não a minha vontade. Porque para mim o que ele é isso. Porque eu sei que eu quero. E eu quero ser que eu quero. Amém? Viver o Deus é isso. É ficar preso. É cruz, é Deus. Já começa por aqui, ó. Deus vai pagar a responsabilidade de você. Deus começar a provar que ele é Deus, que ele é seu velho. Ele é mestre. Entendeu? Isso é que mestre. Isso é condição do homem ter uma vez renovada e criar um carro, uma dinheiro, uma pessoa, um computador. Todas as pessoas ele usou o seu poder científico, mas usou o seu poder. Deus é poder e é Deus mais soberano de todas as coisas. Na verdade, a palavra de Deus é a palavra, a descendência do homem que vai ter descendência. Mas se alguém lá, mas aquele povo ele vai dizer, não, e vai perder a situação do dia. Eu ficava morrendo. Vou contar aqui um testemunho, esse testemunho verdadeiro. Eu conto testemunho todo dia. Testemunho, eu não fui viver, eu me contar. Para mim, Cristo teve esse testemunho. O que acontece? Uma senhora passava dentro de um adversário que tinha dois braços para ir para adversário da igreja. E ali se provaram com o braço. E o Brasil, aquele senhor, todo aquela festa universal, aquele presidente, aquele braço comigo, ela passando ali, aquela vaca prata veio para pregar. E ela pegou a manteiga e prestou a frente da vaca, e a vaca caiu volta. Aí ela até que eu transformo, então, o problema se contou.
Eu tenho que ter poder de fazer muito mais, para bater o pé. Deus já fez Machado flutuar. Ele fez fogo virar mar, porque tinha quase lá quando no botão lá que era naquele desejo, Jesus já estava segurado na mão do preso. Aleluia. A voz daquele Deus. De repente, aquele padedreiro que vai dizer, nada daquela crentinha na boca, que ela passou pela mão. Não foi isso. Juiz pegou a Bíblia e começou a olhar a Bíblia. E um crente, um acusador, e falava de lá, e aí descobriu que o dono do trabalho era a Bíblia. Gosto do debate, não é você falar isso. É de novo mesmo. De repente, o juiz disse, não, deixou a Bíblia. Esse é o crente. Está vendo? Crente não precisa de ajuda para resolver a coisa. Ele tem a sua soberania. Tudo bem. Se Deus resolver, vai ter que você tem que estar calmo. Você tem que ver para quem? Por motivo. Você tem que levantar um pouco da pele para poder ir para o seu. Quem entendeu de cadeia? E o juiz disse que não resolveu nada. Está resolvido. Deus fez aqui. Acabou. Assinou. Aí vamos para o livro do glória a Deus. Quem fez o milagre da mão? Quem fez o milagre de Deus? Só vocês, 1, 2, 3, 4. E ele já ofereceu o milagre, só porque o milagre de Deus. Então leva a mão. Fez o milagre de Deus. Deus vai falar com você de sua vida. Para melhor. Porque Deus é Deus. E fala hoje, amanhã, eu vou fazer dela. Deus é Deus criado, na hora que você fica imaginando. Viu? Aquela viúva de Saré, ela só tinha um pouquinho de farinha na sua panela. Um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Mas ela fez a ordem do profeta. Entendeu? Ela fez a ordem do profeta. E a minha mulher estava tão desesperada que ela começou a fazer isso também. Já eu vou fazer. Não tem que fazer negócio de Deus. Que é perigoso. Você tem que crer que ele é presente, poderoso, a Bíblia, e a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não ninguém. Diz aí que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou pedimos ou pensamos. Então, não precisa de acontecer da Bíblia. Para dizer que Deus é Deus, que Ele é poderoso, que Ele faz, Ele pode ver essas aulas que aqui estão só na fotografia, a Deus está vendo agora, a sua ouvinte, a coisa, para dizer, Deus é poderoso na sua vida. Depende dela. Depende de você. Da vida do pai de fora, da nossa família, da nossa vida, da nossa casa. E essa casa vai ser somente sua casa. Vai ficar. Lá de dentro, lá de fora. Lá de dentro, e Paulo é o